Meu nome é Ana. Depois que meu marido se foi, tudo perdeu o brilho. A cidade grande, que um dia foi cheia de vida, agora me sufocava com sua agitação constante. Eu precisava de ar fresco, de paz. Foi quando tomei uma decisão radical: deixar tudo para trás e recomeçar em um lugar isolado. Comprei uma casa antiga no campo, longe das luzes da cidade e do barulho ensurdecedor. Ao chegar lá, senti um misto de medo e alívio. Era como se finalmente pudesse respirar novamente, como se o silêncio daquele lugar me acolhesse em seus braços. No início, quando cheguei àquela casa isolada no campo, tudo parecia tão sereno. O ar fresco e a tranquilidade do ambiente eram como um bálsamo para minha alma ferida pela perda recente de meu marido. Mas aos poucos, uma sensação de inquietação começou a se instalar em mim, como uma sombra escura se aproximando silenciosamente. Primeiro, foram apenas pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Vultos rápidos e indistintos passavam pelo canto dos meus olhos, deixando-me com uma sensação de inquietude sempre que virava para olhar, mas nada estava lá. À noite, quando todos os sons se tornavam mais abafados e a escuridão envolvia a paisagem, coisas estranhas começaram a acontecer. Os móveis da casa, antes tão imóveis e estáveis, agora pareciam ter vida própria. Eu os encontrava fora do lugar, como se tivessem sido movidos durante a noite por mãos invisíveis. Às vezes, até mesmo os via flutuando misteriosamente no ar, desafiando as leis da gravidade. Isso me deixava arrepiada, com um frio na espinha que não conseguia ignorar. E então, as pegadas estranhas começaram a aparecer na terra ao redor da casa. Eram marcas profundas e desconhecidas, como se algo ou alguém estivesse vagando pelos arredores durante a noite. No começo, tentei ignorar esses sinais perturbadores, convencendo-me de que eram apenas produtos da minha mente cansada e solitária, brincando comigo para me assustar. Mas quanto mais eu tentava me convencer disso, mais intensos e frequentes esses eventos se tornavam, mergulhando-me cada vez mais fundo em um abismo de medo e incerteza. À medida que o tempo avançava, a atmosfera naquela casa antiga se tornava cada vez mais opressiva. A sensação de estar sendo observada constantemente se instalou em mim, como uma sombra persistente, envolvendo-me em um manto de paranoia e ansiedade. Cada ruído na casa, por menor que fosse, parecia ecoar como um eco sombrio do passado, como se as paredes estivessem sussurrando segredos há muito enterrados. Era como se os próprios alicerces da casa guardassem memórias sombrias, prontas para emergir a qualquer momento. Decidi então investigar a história daquela propriedade, na esperança de encontrar alguma explicação para os eventos estranhos que estavam ocorrendo. Descobri que uma família havia vivido ali muitos anos antes, mas poucos detalhes sobre eles permaneciam. Rumores sombrios circulavam entre os moradores locais, falando de tragédias inexplicáveis e segredos obscuros enterrados sob aquelas paredes antigas. Cada peça do quebra-cabeça que eu reunia só aumentava meu fascínio e meu medo daquela casa que agora chamava de lar. À medida que mergulhava mais fundo na história, percebi que não estava sozinha naquela casa. Algo ou alguém estava lá comigo, preso entre os véus do tempo. O medo se misturava com a curiosidade e a necessidade de encontrar respostas se tornava irresistível. Finalmente confrontei o que quer que estivesse lá. Cada ruído na casa, por menor que fosse, parecia ecoar como um eco sombrio do passado, como se as paredes estivessem sussurrando segredos há muito enterrados. Era como se os próprios alicerces da casa guardassem memórias sombrias, prontas para emergir a qualquer momento. Decidi então investigar a história daquela propriedade, na esperança de encontrar alguma explicação para os eventos estranhos que estavam ocorrendo. Descobri que uma família havia vivido ali muitos anos antes, mas poucos detalhes sobre eles permaneciam. Rumores sombrios circulavam entre os moradores locais, falando de tragédias inexplicáveis e segredos obscuros enterrados sob aquelas paredes antigas. Cada peça do quebra-cabeça que eu reunia só aumentava meu fascínio e meu medo daquela casa que agora chamava de lar. À medida que mergulhava mais fundo na história, percebi que não estava sozinha naquela casa. Algo ou alguém estava lá comigo,
Preso entre os véus do tempo, o medo se misturava com a curiosidade e a necessidade de encontrar respostas se tornava irresistível. Finalmente confrontei o que quer que estivesse lá. Carregava o peso das memórias dolorosas e a certeza amarga de que algumas histórias nunca morrem. Mesmo enquanto tentava seguir em frente, eu sabia que o passado continuaria a me assombrar, lançando sua sombra sobre cada passo que eu dava em direção ao futuro incerto. Às vezes me pego questionando se deveria ter enfrentado meus medos ou se foi melhor fugir. Mas no final das contas, algumas portas devem permanecer fechadas e alguns segredos devem permanecer enterrados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo sobrenatural.